Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para uma aula prática de entender, conhecer otimização de carteira. Otimização de carteira é o quê? É você tentar entender e chegar numa resposta matemática sobre qual que é a melhor distribuição que eu aloco o meu capital dentro daqueles ativos que eu escolhi, para com base nisso ter o melhor retorno possível, ou uma outra otimização seria o menor risco, tá certo? Então isso é o que nós vamos responder nesse bate-papo, nessa aula aqui, que a gente está deixando disponível para vocês. Já deixo claro que quem tiver qualquer dúvida, vou deixar essa planilha também, entendeu? Para que vocês possam testar, vocês possam conhecer um pouco disso. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se precisarem de algum auxílio, é só deixar aí no comentário, que eu acho que esse é o objetivo número 1 aqui do InvestCast Edu. É realmente, como o nome fala, a parte final do nome Edu, de educação, trazer conteúdos relevantes e importantes para vocês, referente à análise de investimento, ao mercado de investimento e também a parte mais quantitativa ali dos investimentos, e a otimização é uma delas. O primeiro ponto é o seguinte: para que você possa fazer essa otimização de carteira, você tem que ter os resultados dos ativos a qual você escolheu. Isso também pode ser feito até para ativos de renda fixa, mas a gente vai trabalhar aqui mais com ativos de renda variável, trabalhar mais com ativos de bolsa, entendeu? Deixa eu só dar um ajuste no volume aqui. Boa. E você pode, por exemplo, colocar um ativo, um Selic no meio desses ativos que eu coloquei aqui. Você pode estar trabalhando com mais ativos ou menos ativos, entendeu? Aqui a gente escolheu 10 para ficar mais fácil a conta matemática inicial, que é 10% em todos, fecha o total de 100%. Não estamos levando em conta a ideia de você estar trabalhando alavancado, mas se você trabalha alavancado você pode, ou seja, não é mais 100%, é 120%, 150%, 200%, vai depender. Mas o conceito de otimização, a ideia de otimização é a mesma que você vai utilizar para qualquer ativo que você for colocar dentro da sua carteira de investimento, tá bom? Desde que você tenha ali o retorno histórico em percentual desses ativos, e de preferência a nível mensal, que você consegue ter uma ideia de qual seria o retorno médio dessa carteira, tá bom? E também a volatilidade, A volatilidade, o desvio padrão ali, o risco dessa sua carteira. Lembrando que você pode otimizar, eu vou fazer até nas duas linhas. Vamos otimizar para o melhor retorno e vamos otimizar para o menor risco, tá bom? A primeira informação que você precisa é os percentuais. Por mais que aqui está em número cheio, eu vou vir aqui, vamos lá para o Excelzinho e transformar isso aqui em percentual. É a mesma coisa, tá, gente? Essa aqui é o que? É a variação do mês anterior para o mês seguinte. Então, vou colocar aqui essa primeira linha, isso aqui em percentual, que acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, para ficar mais tranquilo. Então, isso quer dizer o quê? Que no mês 5, certo? A variação que houve do mês 4 para o mês 5 de 2014 do BBAS 3 foi de menos 2,40%. No mês seguinte, fechamento do mês anterior, vamos dizer assim, foram 10,48, 11,55, e aqui a gente vai vendo ali a volatilidade histórica desses ativos, entendeu? E o primeiro ponto que você precisa fazer, que a gente vai utilizar lá na frente, é o que? Lá embaixo eu peguei aqui a base de 5 de 2014 e levei até 7 de 2019. Vocês podem pegar esses ativos mais recentes, pegar os resultados desses ativos mais recentes. Poxa, William, onde eu consigo isso aqui? Eu vou deixar também o link desse site aqui para vocês, ó. É muito simples, vocês vão entrar lá no invest.com. E o invest.com, você pode colocar o ativo aqui e ele vai trazer para você essa informação. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó, BBDC4. Vou colar, deixa eu ver se tá aparecendo. Não tá aparecendo para vocês, Então deixa eu só mudar aqui, porque como eu fui para a internet, ele não apareceu. Pera aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Eu vou ter que transferir esse cara e ficar brincando, pronto. Beleza, esse é o site, tá? Então, nós estamos aqui no invest.com. Você vai digitar aqui o ativo que você quiser, BBDC4, por exemplo. Vai trazer ali,
ele já achou, que é o Bradesco. Certo? Aí ele traz as informações do Bradesco. Hoje, a gente tá no dia 10/11, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 10/11 de 2022. Exatamente meio-dia e 59, ainda não almocei, galera. O ativo tá perdendo 1,82, 0,29% é a queda do 1,89% é a queda do ativo hoje, tá bom? Mas o importante, o que vocês vão precisar está aqui. Vai fechando esse monte de propagandazinha. E aí vem aqui, ó, dados históricos. Todos os ativos vão estar nesse local, a informação que a gente precisa. Dados históricos, tá bom? Você clica aqui em dados históricos, ele vai abrir uma planilhazinha aqui, tá vendo? Com o retorno diário, mensal, anual. A gente falou mensal, lembra? Então vamos pegar aqui o retorno mensal. Você pode selecionar a data que você quer aqui, tá bom? A data inicial e a data final. Vamos colocar aqui, deixar dia 10/11/2020 a 10/11/2022, dar um aplicar. Ele vai carregar isso para você. Nível mês, por que ele não foi? Deixa eu ver. 11, carregou, tá vendo? 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 5, 4 do ano de 2022. E o que a gente vai utilizar são esses valores aqui, ó. O valor, certo, da variação percentual do ativo dentro do mês. Como que você pode fazer isso? Seleciona aqui, ó, galera. Seleciona tudo. Vem, tá vendo? Dá um Ctrl C. Tô dando Ctrl C aqui, ó. Tô apertando Ctrl C. Volta lá no Excel. Deixa eu voltar aqui no Excel para vocês. Param. Volta lá no Excel. Voltei aqui no Excel. Vou abrir uma aba qualquer aqui. E aí você dá Ctrl V, ó. Ele já vai trazer. Lembra que era a última coluna aqui, ó. Variação. É esse cara aqui, ó. O resto você apaga. Você vai ter que trazer esse ativo por ativo. Aí você exclui esse cara e você vai ter a variação do BBDC4. É assim que você vai fazer, tá bom? Poxa, William, é complicado. Vou ter que pegar esse monte de ativo aí com as datas certinho de desde quando eu comecei a investir. Vai ter, entendeu? Não tem muito o que fazer. É um pouquinho de trabalho, né? Não é tão simples assim. Mas é bem tranquilo. Você não vai perder muito tempo pra fazer isso aqui. Cara, se você tem 10 ativos, você vai fazer isso aqui. Desculpa, pessoal, ainda tô com uma tosse forte. Você vai fazer isso aqui, sei lá. Vou dar um chute aqui. 15 minutos. É isso. Então, vou excluir isso aqui. A gente já chega ali na parte da covariância. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei todos os ativos, tá bom? Fui pegando lá o dado histórico de todos os ativos dessa forma, pegando ali pelo investing.com. Lá embaixo, a gente vai trazer algumas informaçõezinhas. Que é o quê? O retorno, tá bom? O retorno vai ser o quê? Uma média, pessoal. A média, tá certo? Você vai trazer uma média de todo o período, tá bom? Bem simples. Só digitar média lá, selecionar o período e tá ok. Tem que ter um entendimentozinho básico de Excel, tá bom? Mas também, o que eu falei, vou deixar aqui. Você pode ir olhando na hora que você for fazer a sua e copiando as fórmulas. Eu não vou tirar as fórmulas, eu vou deixar tudo no jeito aí pra vocês, tá bom? Aí aqui o desvio padrão. Desvio padrão é uma outra fórmula matemática, né? A média é o quê? Ele tá trazendo qual que é a média, soma todos esses caras, todos os retornos que tiveram, tanto negativo quanto positivo, em todo esse período, e divide pela quantidade de vezes que ele... divide pela quantidade de informação que você tem. A gente pegou aqui, deixa eu só dar uma olhada, 63 meses, então ele tá somando todos esses caras e depois dividindo por 63, e aí você tem uma média simples, tá? Do retorno do investimento, que deu 2,75. O desvio padrão, conceito matemático, como você tem a média, ele faz um cálculo para ver em percentual quais são os valores, né? Aqueles valores mensais ali que está muito longe da média. Para você ter uma ideia de qual que é o ativo que varia mais ou qual que é o ativo que varia menos, tá bom? Isso aqui já é muito bacana, porque você já sai com uma análise bem inicial. Poxa, eu tenho um ativo aqui, a qual o retorno médio dele durante esse período todo, a gente está falando de 5 anos, foi 0,31% ao mês, cara. Pô, será que esse é o ativo que eu quero para minha carteira? Entendeu? Não sei, Pecar. Não sei. Pode ser um critério de facão, de corte ali dentro das escolhas que você está fazendo, tá bom? Se você olhar, ele rendeu muito pouco e ainda teve uma vol, né, um desvio padrão muito alto, 9,51. Aí esse é o ponto. Aqui nada, eu simplesmente copio e colo desse jeito, colo o valor para tirar da fórmula, né? Basicamente fazer isso aqui, ó, pessoal, selecionar
né? Dar Ctrl C, vir aqui, colar especial valores. Porque eu vou utilizar esse cara ali na frente. Aqui na frente, aqui, ó. Eu vou utilizar ele num formato diferente. Mas beleza. Depois que a gente fez isso aqui, a gente tem que criar essa covariância, essa tabela de matriz de covariância. Covariância é o quê? É o número, certo? Que vai de negativo, certo? Menos 1 a 1 positivo, a qual ele mostra ali qual que é a ligação que um ativo tem com o outro. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar, se você está falando de Itaú e Banco do Brasil. Itaú e Banco do Brasil, eles tendem a ter uma correlação positiva. Isso quer dizer o quê? Que quando o Itaú sobe, provavelmente o Bradesco também vai subir. Quando o Itaú cai, provavelmente o Bradesco também vai cair. Existe no meio do caminho, isso não vai acontecer 100%. Então, no meio do caminho, pode ter essa mudança, certo? Ou seja, ao invés deles andarem sempre ali juntinho, vai chegar uma hora que eles estão vindo aqui sempre juntinho, sempre juntinho, sempre juntinho. Chega uma hora que um vai para um lado, outro vai para o outro, mas depois eles tendem a voltar naquela linha muito próxima. Tanto é que existem modelos de operações que ficam justamente pegando esse momento a qual eles se dispersam um do outro, entendeu? E essa matriz aqui de covariância, nós vamos utilizar ela nos cálculos de otimização. Então você precisa criar essa matriz de covariância. Essa matriz de covariância é muito simples, pessoal. Você vai selecionar todos os dados que você tem aqui, certo? Vai vir aqui em dados. Pessoal, então, voltando, para que a gente possa criar a matriz de covariância, essa parte de análise de dados deve estar habilitado dentro do seu Excel, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Você vem aqui em arquivo, vem em opções, tá bom? Vem aqui em suplementos, ir, e aí você linka todos esses caras. O Solver é a ferramenta que a gente vai utilizar para resolver a nossa otimização, tá bom? A hora que você clicar todos esses caras, aí vai liberar a ferramenta de análise e aí você pode fazer a matriz de covariância. Como que vai fazer? Vai selecionar todos com o título, seleciona com o título, todos os dados, vem análise de dados, e aí aqui você vai achar aqui, ó, covariância, tá vendo? A hora que você clicar em covariância, você coloca um intervalo de entrada, que é isso aqui, certo? Beleza, a gente pegou todos os dados, colunas, tudo, rótulos na primeira linha, tá? Pra gente mostrar, falar porque ó, a primeira linha não é dado, tá? A primeira linha não é número, a primeira linha é o rótulo da covariância, ou seja, os nomes dos ativos que eu vou colocar na minha matriz de covariância. Eu deixo como nova planilha, ele vai abrir aqui, ó. Aí eu dou um OK, ele foi, viu? Apareceu aqui. Aí o que eu faço, certo? Eu transformo ele nisso aqui. Isso aqui é o que, gente? Eu venho aqui, ó. Seleciono os caras aqui para ficar mais fácil para me visualizar, entendeu? E depois a gente vai utilizar isso lá na frente. Deixo ele meio que diferenciado, tá bom? E preencho o restante. Como? Seleciono esses caras, dou um copiar, colar transposto. Seleciono esses caras, dou um copiar, Ctrl C, né? Ctrl V, colar transposto. Seleciono esses caras, dou um copiar, Ctrl C, colar transposto. E assim vou indo. Aí eu chego nesse cara aqui, ó, todo preenchidinho, bonitinho. Vou excluir isso aqui, e aí vocês podem estar voltando aí o vídeo, né, pessoal? Para caso eu tiver alguma dúvida, querer entender um pouco melhor tudo isso que eu fiz. Então, assim, a gente já tem a nossa base de covariância. Que ele tá falando que vamos pegar aqui, BBDC4 com BBAS3, o índice de covariância dele é de 0,11,51. Ou seja, a gente está falando que 1,15% positivo. Entendeu? É isso aí. 1,15%. Tá bom, a gente já foi para o segundo passo, porque a gente vai utilizar essa matriz de covariância lá nos cálculos de retorno médio. E aí a gente vem, beleza? Só recapitulando, pegamos dados, fizemos uma continha básica ali, porque eu vou utilizar ela agora. Criamos a nossa matriz de covariância, muito simples. E agora eu venho para a parte de otimização. Falar um pouco sobre a otimização. O Solver, gente, ele não é o comando de otimização melhor do mundo, entendeu? Mas ele é um passo muito importante. A gente não utiliza o Excel nas análises que nós fazemos, é algo mais complexo, a gente trabalha um taréu de ativo, entendeu? E aí eu
Eu trago opções, eu já trabalho um pouquinho mais além disso, onde eu trago mais de uma opção de resultado. Eu não tenho que ficar fazendo isso aqui toda hora, toda hora. Eu coloco lá, trago e ele vem já com uma série de carteira otimizada, onde aí eu escolho a que tem o melhor retorno com o menor risco. É mais ou menos o que a gente faz. E a gente utiliza o MATLAB, é uma ferramenta muito mais robusta, né? Ou o Octave também pode ser uma outra, o que tem é a mesma linguagem MATLAB também. Pode ser muito bem utilizado para fazer isso aí, para quem conhece um pouco mais, né? Mas, para o investidor mais simples, aquele cara que não tem tanto tempo, não tem tanta experiência, não tem como dedicar uma atenção tão grande na otimização da carteira, isso aqui vai responder de forma tranquila, entendeu? Mas muito tranquilo. Por que voltando, pessoal, por que eu fiz esses cálculos aqui? Porque eu quero ter uma ideia, ranquear qual que é os ativos que tiveram o maior retorno para o menor retorno e os que tiveram o maior desvio padrão. Então você vê que o ativo que teve o melhor retorno foram lojas Renner, com 2,83 de média nesse período que a gente avaliou 2014 e 2015, o retorno mensal de lojas Renner. E o pior foi Cielo, perdendo 1,5. E aqui também é o mesmo conceito. O ativo que teve Deixa eu colocar aqui, desvio padrão. Deixar de amarelinho também. O ativo que teve o maior desvio padrão foi Estácio, né? 14,16. E o que teve o menor desvio padrão foi Lojas Renner, com 7,75. Então, a Lojas Renner, isso já traz uma resposta bem legal. Lojas Renner tem um retorno muito forte e um desvio padrão baixo, entendeu? Nesse período, né, gente? Não quer dizer que é agora. E aí eu trago os mesmos ativos aqui, certo? E aí o início nosso aqui eu vou montar uma carteira, eu vou montar uma diversificação simples. E aquela diversificação que você vê em tudo que é material de corretora, de banco, de algumas casas de análise. A maioria pega 10%, 10, 10, 10, 5 em um e outro e taca pau. É isso, entendeu? Simplória, simplória, simplória. E aí essa é a ideia. Pô, mas esses 10% e tudo é a melhor solução? É isso que a gente vai descobrir. A gente cria aqui a soma, certo? A soma o nome já diz tudo, tô somando o percentual em cada ativo, então eu tenho 100%, não tô trabalhando alavancado. O retorno esperado, aí tem umas continhas mais maluca, né? Eu trago também aquela matriz, eu vou puxar ela até um pouquinho mais pra cima aqui, pra ficar mais fácil da gente visualizar. Beleza? Então vamos lá. O meu retorno esperado, ele é o que, pessoal? Ele é uma conta, certo? Uma matriz transposta onde eu estou fazendo ali vários cálculos, mas onde eu estou multiplicando o meu retorno pelo peso, entendeu? É basicamente isso. Eu estou multiplicando o retorno pelo peso e depois eu estou somando o resultado desses caras. Então eu estou pegando 2,75 vezes 10%, 2,10 vezes 10, 1,97 vezes 10. Esses caras vão dar um resultado e depois eu estou somando esses caras todos, entendeu? É para ter uma ideia de qual que é o retorno médio da carteira. Aí aqui sim é uma média ponderada, tá bom? E aí eu tô fazendo o mesmo conceito ali pro desvio padrão. Só que pro desvio padrão, eu preciso vir para minha base de covariância para poder fazer esse mesmo cálculo. Eu tô fazendo a multiplicação, certo, do meu peso do ativo pela covariância, pelo índice de covariância de um ativo com o outro. Entendeu? É isso. Então eu quero saber qual que é o desvio padrão da minha carteira, levando em consideração a covariância ou a relação que um ativo tem com o outro. Beleza? Esse é o ponto. E aí com isso eu já tenho que a minha carteira retorna 1,45 e o meu desvio padrão esperado, né, dessa minha carteira, colocando 10% em todo mundo, dá 0,44. Beleza? Agora a gente vem para a otimização. De novo, a gente vai lá nos dados, só que em vez da gente vir em análise de dados, a gente vem no solver, que é o comando do Excel para você otimizar qualquer resultado que você queira. Então vamos lá, deixa eu ver se abriu, tá abrindo aí para vocês de boinha. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o objetivo. O meu objetivo nesse primeiro vai ser o quê? Eu quero o meu maior retorno esperado.
Então eu tô pegando aqui da O15 a O15, certo? Que é o meu retorno esperado. E o que que eu vou fazer? Eu posso tanto maximizar quanto minimizar. Então eu vou maximizar o meu retorno esperado, certo? E quais são as células que eu vou alterar para isso? É aqui, os meus 10%. Os únicos caras que eu vou alterar é esses aqui, certo? Então eu quero o meu maior retorno esperado. Eu tô fazendo o seguinte, Excel, me dá o meu maior retorno, certo? E você pode alterar esses caras aqui. Esse é o início, o princípio. Só que aí eu tenho que colocar algumas coisas para Excel. Então eu tenho que colocar algumas travinhas nele ali. Então a primeira trava que eu tô falando para ele é que aqui, ó, a O14 é a minha soma. A O14 tem que ser igual a 1. Ou seja, eu não tô trabalhando alavancado. Então, a hora que ele redistribuir aqui os 10%, a soma tem que dar 100. Não pode dar 90 e não pode dar 110, certo? Então a soma aqui tem que dar 100. Essa é a ideia. Eu vou alterar o meu peso nos ativos, mas o somatório desses pesos ainda tem que dar 100%, que é o capital que eu tenho para aplicar nessa carteira, beleza? Uma outra coisa que eu tô falando para ele, eu tô falando assim, olha, Excel, você não vai aportar em nenhum ativo mais do que 15%. Então eu tô falando que todos os números que vão aparecer aqui, eles têm que ser menor ou igual a 15, tá bom? Beleza? Menor ou igual a 15 quer dizer que o máximo é 15%, não vai ser 15,1%. Por que eu tô fazendo isso? Para ele não colocar 50%, senão ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a loja Gênio e colocar 100% em loja Gênio e vai falar, o melhor resultado é isso. Entendeu? Ele otimizou. Você que perguntou errado para ele, entendeu? Então você tem que ir colocando esses filtros. E também o que eu tô falando para ele é, eu não quero passar de 5%, mas eu não quero investir menos de 6%, porque senão eu posso ter, vamos imaginar, 7 ativo a 7, vamos colocar aí, nada, 9 ativo a 15% e aí a diferença no outro lá, entendeu? Então eu tô limitando tanto o teto, também tô limitando o piso. Eu não quero que se invista menos de 6% dentro dessa minha carteira, beleza? Então é isso. Vamos resolver. E ele resolveu. Dá um ok. Ele mudou. Mudou os pesos. Não é mais 10%. 15, 15, 10, 6, 6, 15, 6, 6, 6, 6, 15. Entendeu? Ele otimizou a minha carteira e o resultado da minha carteira melhorou. Virou 1,87. Lembra que era 1,45? Vou dar um Ctrl Z aqui. Não vou nem dar um Ctrl Z. Vou colocar 10% e tudo e a gente otimiza de novo. Ó, era 1,45. A hora que eu vim e otimizei seguindo essas linhas, vou resolver, ele deu 1,87. Beleza? Qual que é o ponto que eu falei do Excel, que ele é meio limitado? Se você quiser aumentar esse retorno, mais de 1,87, você tem que ficar ali, tipo, brincando com esses caras aqui, entendeu? Ah, aqui eu vou mudar para 12, vamos alterar aqui. Aqui, ao invés de 15, eu vou colocar que o teto é 12. Vou colocar aqui 12. Beleza? E aqui o mínimo 6, eu vou colocar que o mínimo é... Vamos ver se ele consegue responder isso. Que o mínimo... Opa! Cancela. Eu vou colocar que aqui o mínimo é 8. Entendeu? Vamos dar ok e vamos resolver. Olha lá. Ele trouxe um retorno até menor. Entendeu? Então aquele máximo de 15, mínimo de 6, deu um resultado melhor do que o 12 com 8, entendeu? Então é isso. Esse é um pouco da limitação, mas já dá para você ter uma ideia, brincar e você ver que já melhorou a carteira. E a gente pode ir pelo outro lado também. Lembra que está dando 0,44? Eu posso vir aqui e mudar, que o cara que eu vou mexer é o meu desvio padrão, ou seja, eu quero o menor risco possível dentro da minha carteira, eu quero o mínimo, e aí a mesma coisa. Vou mudar aqui, eu vou alterar esse cara aqui, eu vou jogar de novo para 15. Opa. 15, ok. Esse cara aqui eu vou voltar para 6. Ok. Então aqui eu tô mudando, aqui eu tô minimizando, aquela hora eu tava maximizando o meu retorno, agora eu tô minimizando o meu risco. Entendeu? Vamos minimizar o nosso risco, vamos resolver, tá 0,44, 0,34. Tá vendo? Só que olha, eu tava ganhando 1,45, agora eu tô ganhando 1,15. E já entra num conceito natural do mercado financeiro, pessoal. Quanto mais retorno, mais risco. Quanto menos risco, menos retorno. Entendeu? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou deixar essa planilhinha aí no link para vocês fazerem o download, tá bom?
Tá tranquilo, tá simples de entender. Assistem quantas vezes forem necessário. Se tiver dúvida, manda lá que a gente vai responder, a gente vai entrar em contato com vocês. Vou deixar também o nosso WhatsApp, tá bom? Esse é o objetivo do InvestCast Edu, é realmente mostrar para vocês como que é o dia a dia de forma mais simples, né? De forma mais resumida, mas para que vocês possam ter uma ideia como que é o nosso dia a dia, como que a gente trabalha alocação, como que a gente trabalha otimização e assim vai, tá bom? Beleza, pessoal? Até mais, muito obrigado e fui!